Olá, boa noite, meu povo do Sinai. Hoje eu gostaria de conversar um pouco para vocês sobre o que aconteceu nesse primeiro século que determinou tantas mudanças no- na humanidade a partir do ano zero, que foi gravado como o ano zero, e aí passa uma contagem depois de Cristo, e no politicamente correto, a era comum, porque povos como o Islã e o judaísmo e os povos do Oriente, né? A China, por exemplo, tem 1 bilhão, 2 bilhões de habitantes, e o calendário gregoriano para eles é uma questão comercial, né? Não é nada de ser uma oficialidade. Para eles, o Cristo e antes e depois de Cristo é uma coisa lá do Ocidente. Então, no politicamente correto é a era comum. Então, o primeiro século, que não que começa no ano zero, né, o nascimento de Jesus Cristo, a arqueologia sabe, já está comprovado isso por estudos de arqueólogos e de historiadores. Jesus não nasceu no ano zero, ele tem que ter no mínimo nascido, no mínimo 4 anos antes do ano zero, porque senão ele não pegava o governo de uh, Herodes, Herodes o Grande. Porque Herodes o Grande, está comprovado, ele morreu no ano 4 antes da Era Comum, antes de Cristo. Se ele morreu antes de Cristo nascer, não foi ele que deu a ordem de matar as crianças. Então, por bem, se assumiu o ano zero como no ano do nascimento de Jesus, e para não tumultuar, imagina trocar tudo. O Brasil não teria sido descoberto em 1500, e sim em 1496. A América não teria sido descoberta no ano que foi descoberta, e sim 4 anos antes. O Tiradentes não morreu 4 anos antes. E nós estaríamos, então, no 2028 e não no 2024. Então, para deixar em paz, deixa assim. Bom, desde o ano 54, antes da Era Comum, antes de Jesus Cristo, a Judéia, a Galiléia e a Samaria já era comandada pelos romanos. E foi assim todo o primeiro século, né? Até 100 anos depois, no ano 100 depois de Cristo. E alguns dos ilustres imperadores romanos, né? Nós temos o Augusto, sem contar o Júlio César lá, com a Cleópatra, e depois o Marco Antônio, toda aquela mise-en-scène que aconteceu. Então, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Essas pessoas são conhecidas nossas, né? E fizeram jus por serem conhecidas. Então, Roma comandava a Síria, não essa Síria que está hoje aí, né? Mas a Síria que englobava o Líbano, ia até a Turquia e aí descia até o Egito. Isso era a Síria da época. E a Judéia respondia à Síria e a Síria respondia para Roma, tudo com romanos mandando, né? O governo da Judéia mandava na tribo de Judá, que é a tribo de Davi, e tinha sede na Samaria de Filipe. Nós vimos isso num vídeo anterior. Esse Filipe aqui não é o filho do Herodes, é um outro filho. É um outro Filipe.
os romanos botavam para governar aquele que fizesse aquilo que Roma queria. E quem se predispôs a fazer isso foi o Herodes, Herodes o Grande. Aí ele morre e deixa o seu filho, o Herodes Antipas, comandando a Samaria e a Judéia. Ele era o tetrarca, como nós já conversamos, porque ele dividiram a Judéia, mais a parte de baixo, onde hoje é Gaza, e mais um pedaço do Egito, em quatro, e ele mandava o Antipas mandava na Galiléia e em parte da, da Samaria, né? Da Samaria de Filipe. E tudo isso era nomeado por Roma. E Deus tinha colocado que o rei de Israel seria da linhagem de Davi. A linhagem de Davi já tinha sido excluída lá no tempo dos Macabeus, da revolução contra os gregos, e eles não colocaram um rei da linhagem de Davi. E aí eles perderam o reinado para os romanos, e os romanos foram botando quem eles quisessem. E aí o rei também botava quem ele queria como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote deveria ser um cohen da família de Arão, e não alguém nomeado pelo rei, pelo Herodes Antipas. Então, o Herodes nomeava o sumo sacerdote chamava a montagem do Sinédrio. O Sinédrio eram os 70 justos e ele, como mais um, ocupava o lugar de Moisés no Sinédrio. Lembra que a formação do Sinai se dá lá no deserto, quando o sogro, o Jetro, sogro de Moisés, diz a ele: ó, meu, divide, bota gente para comandar, para te ajudar. Na minha ideia, o Sinai nasceu aí. Se ele é para ajudar Moshe, se é para ajudar Moisés, então o Sinai nasceu aí. Por isso nós somos luz do Sinai. Além daquela luz que ficava iluminando o acampamento à noite para mostrar para todo mundo da região que Deus estava cuidando do acampamento durante a noite. Bom, Jesus morreu no ano 33 e aí começam as perseguições dos cristãos. Os cristãos apanhavam dos romanos porque eram judeu, não interessava se eram cristão ou não, e apanhavam do Sinédrio por serem cristãos. No ano de 35, então 2 anos depois da morte de Jesus Cristo, tem a conversão de Saulo. É muito interessante essa passagem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele afirma que Saulo, indo em perseguição a cristãos, ele ouviu. Saulo é um nome grego, Saulo era romano, ele tinha cidadania romana, apesar dele ser da área lá onde é da Síria, Turquia. Ele estava em Jerusalém estudando, ele veio para Jerusalém para aprender com os sacerdotes sobre o Deus único e encontra o surgimento dos cristãos. E ele começa a perseguir os cristãos. E Saulo, que o nome é um nome grego, o nome judeu dele, o nome israelita dele, o nome em hebraico de Saulo é Shaul. Sim, o mesmo nome do rei Shaul, que nós conhecemos por Saul, e que foi sucedido por Davi. É o rei Saul que enfrentou o Colosso, né? Aquele gigante armado que
Davi derrubou ele com uma funda, uma pedra da tiradeira. Então, Saulo é um nome grego dele. E o Evangelho deixa bem claro. Saulo seguia pela estrada quando ele ouviu uma voz em hebraico que lhe disse: Por que me persegues, Shaul? Então Saulo se deu conta de uma coisa importante. Lá no tempo de Saul, de Shaul perseguia Davi com ciúmes, e não só ciúmes, ele não queria que Davi tomasse a coroa dele, ele não queria Saul. Saul não queria deixar de ser rei, apesar de que Samuel já tinha dito a ele que ele não seria mais rei, Deus Hashem já havia ungido um novo rei. Então, uma noite, chega um Saul ou Shaul em hebraico e vão pernoitar numas cavernas. Só que o Davi está dentro da caverna. E ele ficou preso dentro da caverna. E ele não conseguiu sair. E se instala Shaul, na caverna. Davi vai mais para o fundo da caverna e fica esperando para ver o que vai acontecer. Aí lá para as altas horas da noite, Saul está dormindo e Davi começa a sair da caverna. E Davi pega a espada de Saul e crava ela no chão ao lado do Saul dormindo. Ele poderia ter matado Saul, mas ele, em respeito aos feitos de Saul, ele não matou Saul. Nesse momento ele teve Saul na mão dele. E ele crava a espada no chão. Consegue sair da caverna e se refugia nas rochas do morro. Saul acorda, vê a espada cravada e se dá conta quem é que pode ter feito isso, que os generais de Saul não fariam isso. Jamais tocariam na espada dele. Então, ele sai da caverna com a espada na mão e grita: Davi, aonde tu estás? E Davi responde: Saul, por que me persegues? E isso em hebraico é Shaul, por que me persegues? E Saulo ouve em hebraico a voz dizendo: Shaul, por que me persegues? A voz em hebraico chamou Saulo pelo seu nome hebraico. Então aí Saulo se dá conta que a voz que ele ouviu não poderia ser a de Davi, mas se Davi era o, o, o discípulo mais amado de Deus, alguma coisa estava acontecendo. Então Saulo se converte. E isso aconteceu no ano 35. No ano 38, o Cornélios, que era um centurião romano, ele era, olha o detalhe, incircunciso, ou seja, ele não era circuncidado. Todo judeu, o israelita, todos os descendentes de Judá deveriam ser circuncidados. Assim como Jesus foi no 8º dia, tanto que ele foi apresentado ao templo no 8º dia e lá ele foi circuncidado. E ele recebe Pedro e pede para que Pedro o batize,
ou seja, ele sendo batizado, um romano incircuncisado, ele passa a ser um cristão. Então não é mais o cristão só entre os apóstolos, os conhecidos dos apóstolos e aqueles a quem os apóstolos pregam. Um romano aceita ser cristão e pede para ser batizado por Pedro. No ano 40, o Saulo, já convertido, ele faz pregações na Síria. E o interessante aqui é que não era só o Paulo que fazia isso. Vários dos pregadores, como não existia ainda o Novo Testamento, eles tinham como fonte aquelas coisas que foram impressas, foram feitos manuscritos de quem ouviu os apóstolos, são os apócrifos, são apócrifos, os escritos apócrifos, né? Os testamentos apócrifos, que não tem um autor, porque as pessoas simplesmente anotavam aquilo que se lembravam que foi falado. Então, Paulo também tinha isso. Ele fazia pregação, e por lerem lá no livro do Paulo, que está incluído no canon cristão da Igreja Romana e no canon das igrejas protestantes, vocês vão ver que está escrito lá que Paulo disse: a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Nada mais existe além disso. Só que Jesus, e tem um vídeo no meu grupo, deem uma olhada na playlist aí, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus tinha discutido isso com os apóstolos. Ele perguntou: Pedro, o que dizem que eu sou? E Pedro disse: alguns dizem que tu é a reencarnação de João Batista, outros dizem que tu é a reencarnação, a ressurreição. O termo reencarnação não está lá, o termo é ressurreição. A ressurreição de Isaías. E fizeram outras colocações. Então, Paulo não conhecia isso. E ele fazia pregações. No ano 43, Barnabé vai a Antioquia, que é a Turquia. Em 44, surge a primeira denominação de cristãos aos discípulos de Jesus. Neste mesmo ano, morre o Herodes, marido da Herodias, que mandou matar o João Batista, e ele morre num exílio lá na Espanha, Portugal, na Gália. Em 49, há uma conferência em Jerusalém para eles tratar de alinhar os discursos, né? Em 58, Paulo é preso e ele apela para sua cidadania romana. Ele fica um tempo preso na Samaria de Filipe. Depois ele é transportado para Roma, onde ele tem uma prisão domiciliar. Então, Paulo, em 61, ele está preso em Roma, não sai de casa e faz pregações, que são as cartas para Filemão, Colossenses e para Efésios. Em 67, se inicia uma revolução em Israel. Os israelitas acreditam, talvez mais em fé do que em poderio, que conseguiriam botar os romanos para fora, assim como eles botaram os gregos. Não foram felizes.
inicia em 67, vai até 77 e com reflexos além do ano 80, uma destruição de Israel pelos romanos. Os romanos vão destruir tudo que existe em Israel. É judeu, quebra. É sinagoga, bota abaixo. É o templo, o segundo templo, bota abaixo. Derrubem tudo. Não vai ficar nada de pé. É essa a ideia romana. Porque eles cansaram das revoluções judaicas, mais os cristãos. Então os judeus brigando com cristão, os dois contra Roma, Roma contra os dois. Então chega, vamos acabar com Israel, vamos destruir tudo, botar no chão. Para vocês terem uma ideia, Maria Madalena, até 1990, 2000, 2000 e um pouco, ela era uma personagem bíblica, porque ela era Maria de Magdala. E Magdala era uma cidade que havia no litoral ao norte de Jerusalém. Só que ninguém sabia onde era essa cidade. Ninguém sabia onde é que era. Onde é Magdala? Até que lá, por volta no final na virada do século, um resort resolveu construir um hotel, um resort na beira-mar ao norte de Jerusalém. E quando as máquinas começaram a trabalhar, eles deram de cara com restos de uma cidade. Aí para a obra, os caras vão lá e dizem, não, isso aqui tem interesse arqueológico. O resort mudou 1 quilômetro para cima, ou 1 quilômetro, 500 metros, enfim. Arredaram, aqui é o sítio arqueológico, o resort vai ficar daqui para cá. E aí eles começaram a escavar e acharam Magdala. Então Magdala faz 30 anos que deixou de ser uma coisa bíblica para ser uma coisa real. Magdala foi destruída a tal ponto que 2000 anos depois, foi antes do ano 100, foi lá em 70, 70, que começou no norte, foram varrendo até o sul. Então, em 77, eles destroem Magdala, 70, 80, e só agora, nos anos 2000, é que descobrem, ou seja, 1900 anos depois, eles descobrem que Magdala existiu. Então, Maria de Magdala, ela não é, ela deixa de ser uma personagem bíblica e passa a ser uma mulher real. Ela existiu. E assim foi com toda a Galileia, foi por Mar da Galileia, em Judá, na Samaria, e eles vieram derrubando tudo. Derrubaram, inclusive, o hipódromo que o Herodes o Grande havia construído na beira-mar, né? Como um presente para os romanos. Até isso eles destruíram. Então, nós vamos tratar no próximo vídeo sobre essa destruição e, junto com a destruição, eles botaram o campo fora daqui, botaram os judeus para fora. E aí eles começam a trocar o nome de tudo. Gaza deixa de ser Gaza e passa a ser a Filistina, um nome romano. A própria Jerusalém perde o seu nome Jerusalém, bota um nome romano em Jerusalém, mas esse nome, a tradição de Jerusalém é tão maior que os próprios romanos, que nem no Império Romano o nome que deram a Jerusalém persistiu. Então, a destruição de Israel, da Judéia, de Judá, é muito grande. Eu vou tratar isso com mais detalhes
no próximo vídeo. Lembre-se, nós estamos no ano 77. Obrigado.